Dando continuidade, né, nós temos aqui a classe pessoa, com os atributos privados, né, são 3 declarados, nós temos o nome, a idade e o tamanho. Temos também um método exibir dados. Esse método vai simplesmente exibir na tela diretamente, né, através do comando eixo, o atributo nome, idade e tamanho, que são esses atributos aqui. Então, através de um método público, os atributos privados vão ser exibidos na tela. Tá joia? Então, como o atributo aqui, nome, idade e tamanho, são privados, eles só podem ser utilizados dentro da própria classe. Eles não podem sair, né, da própria casa, no caso, né? Eles só podem ser vistos dentro do mesmo arquivo, ou seja, dentro da classe pessoa. Para esses atributos serem manipulados ou exibidos de alguma forma, para eles darem retorno dos seus valores, nós necessitamos de métodos públicos, tá? Então, um método ele vai possuir uma ação que nesse caso é de exibir os dados, tá? Por isso que tem o comando eixo aqui. Por enquanto nós vamos usar o eixo, mas para frente nós vamos dar retorno, né, diretamente por meio do método get, tá? Bom, então temos os atributos para receber, temos o método para exibir. Só que falta a entrada, né? Essa entrada ela pode ser passada diretamente, né, como parâmetro, ou nós podemos criar um formulário básico em HTML e através desse formulário encaminhar os dados para cá, tá? Para depois estar exibindo ele na tela do navegador. Bom? Ou dando uma outra atribuição para a função, como por exemplo mandar para o banco de dados, enfim. Vamos voltar aqui no arquivo index. Ó. O arquivo index está vazio, tá? Nós vamos, por exemplo, fazer uma passagem de parâmetro direta. Então, dentro da tag PHP, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma chamada, um require once, para o arquivo pessoa, né? Então, classes barra pessoas, pessoa.php. Bom, o require once ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo para o arquivo index que ele necessita estabelecer vínculo com a classe pessoa, tá? Ele está requerendo esse arquivo aqui. Como a classe pessoa está dentro da pasta classes, então nós precisamos colocar o caminho absoluto, né? O caminho absoluto ele passa pela pasta classe e depois da pasta classes ele encontra o arquivo pessoa, que é a nossa classe, tá? Então nota o caminho. Eu estou no arquivo index, eu preciso entrar dentro da pasta classes e encontrar a classe pessoa, tá joia? Então, portanto, eu chamo o nome da pasta primeiro e depois o nome da classe, tá? Da forma como nós criamos. Observe o P maiúsculo aqui no nome da classe e o P maiúsculo aqui também, tá? Então, do mesmo jeito que foi estabelecido aqui, tem que ser passado aqui. O require once, ele cria esse vínculo entre os dois arquivos. O próximo passo é criar um objeto, tá? Eu posso já criar um objeto aqui, ó. Vamos criar aqui, por exemplo, um objeto nova pessoa, por exemplo, né? Pode ser NP para abreviar, igual a new pessoa, tá? Então essa linha, o que ela faz? Ela simplesmente dá vida a um objeto do tipo pessoa. E a forma que eu vou me referir a este objeto é nesse nome aqui, ó, nova pessoa. Então eu acabei de criar uma pessoa do nada, ele tem vamos dizer assim, um pseudônimo, né? Ele tem um apelido, a gente pode compreender dessa forma. Nós vamos nos referir a esse novo objeto como nova pessoa, e esse objeto é do tipo pessoa. O que estabelece o tipo do objeto é a classe, né? Então, se eu tenho uma classe pessoa, o tipo de objeto que eu estou querendo me referir, né, que eu estou querendo criar, tem que ser do tipo pessoa também, tá? Então, nós já temos o objeto criado aqui. Esse objeto só pode ser criado por causa do require once,
tá bom? Então nós necessitamos fazer o vínculo antes para depois criar o objeto, tá? Eu preciso dizer aonde esse objeto vai ser montado, e ele vai ser montado dentro da classe pessoa, tá bom? Bom, o próximo passo é entregar os dados para a classe pessoa, de fato fazer alguma coisa. É aí que nós temos um problema, né? Por quê? Se vocês voltarem, né, aqui na classe pessoa, notem que os nossos atributos eles são privados. Então nós não podemos entregar esses dados diretamente aos atributos, porque eles só podem ser vistos dentro da mesma classe. Fora, por exemplo, aqui no arquivo index, eles não podem ser vistos, tá? Então, como que eu vou executar um método público, sendo este método obrigado a exibir os valores dos atributos privados? Esses atributos, eles não têm valores por enquanto. Eu preciso entregar de alguma forma aqui, né, no arquivo index. E eu não vou encontrar meio para isso, tá? A única forma de eu entregar estes... a única não, né? Existem mais. Mas as melhores formas de entregar diretamente, né, aos atributos privados é trocando o modificador de acesso, tá? Ou criando métodos públicos de entrada de valores. Eu vou passar os dois meios agora para vocês. Observem, eu vou trocar o modificador de acesso do nome e vou pôr público. Public. Só vou fazer com este aqui para mostrar. Vou voltar no index e aqui eu vou chamar o meu objeto, ó, nova pessoa, setinha, e notem que o nome já apareceu lá. Tá vendo? O meu atributo, que era privado e agora é público, da classe pessoa, já apareceu para ser setado. Então eu posso confirmar o nome e aqui entregar um valor para ele. Olha lá. Eu creio que diretamente aqui eu posso colocar assim, ó, Maria da Silva. Dá uma olhada. Então o meu objeto nova pessoa está setando diretamente o meu atributo nome, que agora é público, passando este valor, Maria da Silva. Então, o meu objeto foi lá na classe pessoa, pegou o atributo público nome e atribuiu, né, a este atributo o valor Maria da Silva. Tá? Os outros eu não consigo. Por exemplo, se eu fosse pegar aqui a idade, ó, nova pessoa, e tentar colocar o i de idade, olha lá, não vai aparecer. Tá? Ele não está habilitado. O único atributo que está habilitado é nome, que agora é público. Tá? Os outros, como são privados, eu não consigo. Então, para fazer a passagem direta, eu necessito vir na classe pessoa e trocar o modificador de acesso privado. Eu preciso colocar public também. Sabendo disso, já vou fazer com o tamanho, ó, public, salvar. Posso voltar no index e aqui eu consigo, ó, idade, já apareceu, ó. Eu vou atribuir aqui 19 anos. Vou chamar o nosso objeto mais uma vez e vou atribuir um tamanho diretamente ao atributo. Vou colocar aqui 1.70, né? A idade aqui eu passei como string. Vou apagar e vou passar como inteiro, tá? Não esquecendo do ponto e vírgula aqui no final. Então, notem que eu criei um objeto, eu disse para esse objeto que ele vai colocar um valor diretamente sobre o atributo nome, o valor é Maria da Silva. Chamei o objeto, diz para esse objeto que ele vai setar uma idade diretamente sobre o atributo idade. Chamei o objeto mais uma vez e atribuí ao atributo, né, tamanho, um valor de 1,70 de altura. Tá? Então eu criei uma pessoa, determinei o nome dela, a idade dela e a altura dela, diretamente sobre os atributos que agora são públicos. Tá? Um atributo público pode ser visto por qualquer arquivo. Tá bom? Basta mandar o objeto apontar para ele que o objeto vai fazer isso.
tá joia? A classe pessoa agora tem 3 atributos públicos, então o index consegue apontar, né, fazer a atribuição diretamente sobre eles. Bom, para mim exibir alguma coisa, eu preciso executar um método exibir dados. Então aqui no index, lembrem que o método exibir dados também é público. Posso vir aqui, ó, e eu posso mandar o meu objeto executar esse método exibir dados, tá? Vou salvar, vou marcar aqui, vou setar o meu navegador e eu comecei essa aula sem startar o servidor, né? Como eu falei na primeira aula, o PHP roda do lado do servidor. Então eu preciso converter o meu computador em um servidor. Como eu estou usando o Pinguim e eu tenho um script básico aqui, eu vou chamar o script. Mas vocês viram na primeira aula como fazer isso no ambiente Windows, tá? E aqui também no Pinguim. Então eu vou startar aqui, vou rodar o script e vou startar todos os serviços. Lembrem que o necessário no momento é somente o Apache. Mas está startando. Esperar ficar verdinho. Já posso até executar. Ó. E aqui nós temos a resposta. Maria da Silva, 19 anos, 1,70. Tá? Lembrando que aqui ficou 1.7 por causa que nós não colocamos a correção. Tá bom? Bom, ficou tudo na mesma linha porque eu executei com 3 eixos. Eu não sei se vocês lembram de ontem. De ontem não, né? Não foi ontem a gravação da primeira aula. Mas observem. Aqui em pessoa, nós temos 3 eixos. Tá vendo? Então ele vai exibir o nome, a idade e o tamanho. E não tem uma ordem. Na verdade tem uma ordem, mas não tem a restrição de quebra de linha. Tá? Então para arrumar isso daqui, vamos colocar um eixo só, né, e fazer uma quebra. Até daria para quebrar aqui de uma forma um pouco melhor, mas vamos concatenar, né, numa frase só. Então eu vou aqui, está exibindo o nome, vou apagar o ponto e vírgula e colocar o ponto. Né? Então vai aparecer Maria da Silva, tem ponto, diz idade, né? Este atributo idade tem esta idade concatenada anos e mede tamanho. Metros, por exemplo. Posso apagar essas 2 saídas e aí eu tenho uma frase montada, né? Então ficou assim, ó, a Maria da Silva tem 19 anos de idade e mede 1,70 metros, por exemplo. Salvei, vou voltar no meu navegador e vou atualizar. Olha lá, ó. Maria da Silva tem 19 anos de idade e mede 1,70, tá bom? Eu poderia colocar altura em vez de metros aqui, ficava melhor, tá? Mas essa é a ideia, tá bom? Como só tem um eixo, então a concatenação também foi explicada na primeira aula, tá bom? Nós separamos o que é string das variáveis, ou melhor, dos atributos, tá bom? Funciona para os 2 casos. Muito bem. Então agora, o que vocês viram? Vocês viram a passagem, né? Essa setagem, essa implementação direta ao atributo. Né? Esse atributo é público, então ele é visível em todos os arquivos. Basta eu criar o meu objeto e mandar meu objeto apontar para esse atributo. Tá bom? E quando o atributo é privado? Então, se eu for aqui em pessoa e fizer isso aqui, ó, private e um private, nesse momento, salvei e executei, olha lá, não vai aparecer nada, tá? Por quê? Porque eu acabei de modificar, né, de trocar o modificador de acesso do meu atributo,
Tá? Fazendo isso, eu proibi a ação desse atributo fora da classe. Não pode, né? É privado. Só quem manda nesse atributo agora é a classe. Tá? Os outros arquivos não podem ter acesso direto. É aí que entra os métodos set. Nós chamamos de métodos acessores. Geralmente são públicos e eles entregam o valor passado pelo index ao atributo privado. Tá? Então aqui no index eu não posso mais fazer essa passagem direta. No lugar de chamar o atributo público aqui, né, que no caso agora é privado, eu tenho que chamar um método de entrada para o nome, um método de entrada para a idade e um método de entrada para o tamanho. Tá? Não posso mais chamar o atributo com o próprio nome dele, porque agora é privado. Então aqui, ó, antes ou depois, né, do exibir dados, eu preciso criar métodos de entrada do tipo set. Eu preciso criar métodos acessores, tá, de entrada. Esse método acessor de entrada nós chamamos de set ou setters, né? Então vamos colocar o public function set nome. Esse método setNome, ele vai receber um argumento, tá? Este argumento é esse valor aqui, ó, Maria da Silva, tá? Então Maria da Silva vai ser passado aqui como parâmetro e ele vai entrar aqui, né? De certa forma, eu tenho que entregar algo e receber algo aqui, tá? Eu vou estar entregando um valor Maria da Silva e recebendo aqui um nome de entrada, tá? Que no caso vai ser o nome do objeto. Eu posso colocar assim, ó, nome, né? Ou nome informado, ou nome que foi passado, ou nome de entrada, né? Eu posso colocar qualquer coisa, eu posso colocar N, tá? Que vai representar aquele valor, né? Que é o Maria da Silva, vai estar sendo passado nesta variável N aqui como parâmetro, né? Como argumento nesse caso. Bom, então eu preciso entregar esta variável N, que é representada pelo Maria da Silva, tá? Que na verdade é este valor Maria da Silva, para o atributo privado nome. Então eu venho aqui e coloco que este atributo privado nome, este aqui, ó, vai receber esta variável N, certo? Então agora vocês podem notar que em vez de entregar diretamente aqui, né, eu estou entregando para um método de entrada, que vai receber esse valor e vai entregar este valor para o meu atributo privado, né? Como que eu vou fazer a correção? Então eu preciso voltar no index e em vez de nome, eu preciso chamar o método setNome. E no lugar do N, basta eu pegar este valor e colocar aqui dentro. Olha lá. Então o meu objeto está executando o método setNome e está entregando para o método setNome o valor Maria da Silva. Eu preciso fazer a mesma coisa com idade e tamanho. Então eu vou voltar em pessoa, vou criar um método aqui, public function set idade, e eu vou receber uma passagem de parâmetro, eu vou receber um argumento aqui. Este argumento que eu recebi, eu vou entregar para o atributo privado idade. Então vamos lá, ó. Este atributo idade vai receber este argumento, tá? Esta variável, esse valor, que é o 19, tá? Então agora, em vez de chamar o atributo privado idade, eu vou chamar o método público setIdade. Vai fazer a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, ó, no lugar do idade, setIdade. Abre o parêntese, né? E recebe o 19. Aí. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com o tamanho. Então vou vir aqui em pessoa, public function set tamanho, vou receber um tamanho, né, como argumento, e aqui eu vou entregar para o meu atributo privado
tamanho, o meu argumento t, tá? Esse valor de variável aqui, que é representado por 1,70, tá? Está sendo entregue aqui, e 1,70 está sendo passado para este atributo tamanho, né? Diz este atributo tamanho está recebendo 1,70 por aqui, através de um método set tamanho, né? Um método assessor, que por acaso é público, tá? Por conta do método ser público, tá bom? Então ele é visível em index, né? Fora do arquivo base aqui, tá? Como ele é público, o index consegue pegar ele. Então aqui no lugar do tamanho, eu vou colocar set tamanho, e aqui dentro eu vou passar 1,70 diretamente como argumento. Passagem de parâmetro, né? Muito bem. Então agora eu tenho um objeto do tipo pessoa, eu estou chamando o objeto e falando para esse objeto executar o método setNome e entregando um valor para ele. O setNome vai receber aqui o Maria da Silva por meio da variável n, e o método setNome vai entregar para o atributo privado nome, olha lá, nome, este atributo está recebendo este valor. A mesma coisa acontece com idade e com tamanho, tá? Bom, a chamada do método exibir dados é a mesma. O que ele vai fazer? Ele de fato vai exibir isso daqui, tá? Não tem modificação nenhuma. Então, se eu for, já salvei, se eu for aqui e atualizar, notem que tudo voltou ao que era antes, né? Os meus métodos públicos sets estão funcionando, eles estão recebendo os dados do index e estão entregando para a classe pessoa. Como na classe pessoa existe um método exibir dados, esse método foi executado e ele exibiu os dados que estão na classe, né? Que é o nome da pessoa, Maria da Silva, a idade, que é 19, e a medida dela, né? Que é 1,70. Tá joia? Então aí vocês viram, né, a passagem de parâmetro, né, o recebimento do argumento e o uso do método set. Tá joia? No momento, nós estamos utilizando o método exibir dados para esse tipo de coisa, para exibir na tela, tá? E eu também estou entregando valores diretamente aos atributos, tá? Aqui por meio do método set, é claro. Mas vocês podem notar que o valor é passado, né? O programador, que no caso sou eu, estou escrevendo estes valores, né? O que acontece na vida real é que esses valores entram por meio de um formulário, tá? Mais para frente nós vamos ver. Então, dando continuidade a essa aula, nós vamos fazer uma pequena modificação agora na classe pessoa, porque eu tenho 3 métodos de entrada. E agora eu vou fazer métodos de saída, tá? Eu vou criar 3 métodos aqui que vão retornar o atributo. Aí eu não mais vou precisar do método exibir dados, porque eu já vou ter 3 métodos de retorno, tá? Bom, os métodos de entrada, o método assessor de entrada é o set. O método assessor de saída é o get. Então nós vamos criar 3 gets. Public, function, getNome. Tá? Vou criar mais um aqui, ó. Public, function, getIdade. E o último, public, function, getTamanho. Tamanho. 3 métodos. O getNome, né, get, ele vai pegar, tá, o atributo privado nome e vai retornar para alguém, né, para o arquivo que executar esse método. Então a função do getNome é return o atributo nome. Ele vai retornar o valor do atributo nome para alguém que necessitar do nome. Então, quem executar o método getNome vai receber o valor do atributo privado nome, né? Que entrou por meio do setNome. Set fez a entrada, o get fez o retorno desse valor. Vou fazer a mesma coisa com getIdade. Então, return
o atributo idade e a mesma coisa com o tamanho. Return o atributo tamanho. Como eu tenho métodos públicos que retornam um valor do atributo, que é privado, nesse momento eu posso simplesmente executar o get, porque o get vai dar retorno. Então eu não necessito mais desse método aqui, tá? Eu vou até comentar esse método, olha lá, ó. Barra asterisco, asterisco barra. Comentei, eu tornei esse método sem efeito. Então, como eu tenho get aqui, eu posso vir no meu index, posso comentar a execução desse método. Eu não preciso mais, né, executar o método exibir dados. E agora eu posso criar um eixo direto aqui. Eixo. Então eu vou chamar o meu objeto, nova pessoa, e vou mandar executar aqui o getNome. O getNome vai me devolver o Maria da Silva, né? Olha lá, o getNome, ele está me devolvendo o valor do atributo privado nome, que é o Maria da Silva. Voltando aqui, eu vou fazer aquele mesmo processo, né? Na verdade, eu até posso copiar daqui, ó. Olha lá, eu posso copiar tudo o que está aqui, ó. Vir aqui. Aqui, eu creio. Colar. Colocar um ponto e vírgula aqui. Deixa eu só fechar aqui para ficar melhor. E no lugar do atributo, eu vou chamar a execução, né? Como eu tenho um objeto aqui, basta eu apagar o atributo e chamar o método. Olha lá, ó. getNome. Vou apagar aqui também, ó. E chamar o método. Get. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que chamar. Eu tenho mais uma vez que lançar o objeto, né? Claro. Então vamos lá. O atributo nova pessoa. Get. Idade. E aqui eu vou chamar o meu objeto nova pessoa, executando o get tamanho. Vamos só fazer uma concatenação um pouco melhor, né, para cair na mesma linha. Depois do ponto, notem, depois do ponto, eu posso dar um enter. Fica bom, ó. Olha lá. Fica até interessante, né? Eu poderia ir além. Eu posso até concatenar aqui depois do outro ponto para ficar alinhado. Observe que nós temos o meu objeto nova pessoa, o objeto, no caso nova pessoa, executou o método getNome. O getNome devolveu Maria da Silva, né? Então, Maria da Silva tem, aí o meu objeto executou o método getIdade e voltou 19. Então, Maria da Silva tem 19 anos de idade e mede. O meu objeto executou o getTamanho e devolveu 1,70. E mede 1,70 metros, né? Por exemplo, ou tem, né, 1,70 metros de altura, por exemplo, tá? Então, fazendo essa concatenação aqui, eu dei um enter porque não coube dentro da mesma linha, tá? Mas essa é a ideia. Notem que agora eu não chamo mais o método exibir dados. Ele até existe, mas ele está comentado, olha. Como eu tenho gets, basta eu chamar os gets, né? E eu obtenho a mesma resposta. Voltando no meu navegador e atualizando, olha lá, ó. Maria da Silva tem 19 anos de idade e mede 1,7 metros, tá? Bom, eu posso também abordar isso aqui de uma forma diferente, né? Um pouco mais elegante. Por exemplo, eu posso criar aqui variáveis de retorno, né? Variáveis que vão receber os valores. Então eu posso, por exemplo, fazer assim, ó. Eu preciso executar os gets, né? Então eu posso criar uma variável, vamos colocar assim, não é correto, mas para entendimento, vamos lá. N, para receber o nome, N vai pegar
a execução do objeto sobre o getNome, então o Maria da Silva, que vai retornar no getNome, vai ser atribuído em N, né? Vou criar uma variável chamada i, que vai receber a execução do meu objeto sobre o getIdade, né? Então o getIdade vai retornar o 19 e vai colocar o 19 em i. E eu também vou criar uma variável t, que vai receber a execução do meu objeto nova pessoa em cima do getTamanho. Então o getTamanho vai me devolver 1,70 e eu vou pegar esse valor e vou colocar na variável t. Fazendo isso, eu posso melhorar isso daqui, né? Posso até devolver a execução em linha, não preciso mais da concatenação, ó. Vou deixar ela grande aqui da forma que ela está, só apagando aqui, e eu vou inverter. Já que agora a nova pessoa getNome é representada por N, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar o N, né? Nova pessoa getIdade é representada por I, tá vendo? Porque já tem aqui a execução, eu posso simplesmente vir aqui e colocar o I. E o nova pessoa getTamanho é representada pelo T. Então eu posso colocar aqui o T. Posso devolver o metros aqui, ó. Tá? E só diminuir, né, a execução do eixo e eu creio que vai funcionar. Deixa eu fechar ele aqui para executar ele mais uma vez. Basta executar e olha lá. Maria da Silva tem 19 anos de idade e mede 1,70 metros, né? 1,7 metros. Ok? Então vocês viram a entrega do valor, né? Maria da Silva, 19 e 1,70, diretamente ao atributo, quando o atributo é público, e quando o atributo se torna privado, vocês viram também a entrega dos mesmos valores aos métodos de entrada, setNome, setIdade e setTamanho, tá? E vocês viram também que na presença de um método público de retorno, getNome, getIdade e getTamanho, eu consigo receber esses valores que foram para a classe pessoa e depois exibir esses mesmos valores aqui, né? Voltando aqui em pessoa, eu tenho um método de entrada para o nome, um método de entrada para a idade e um método de entrada para o tamanho. Eu tenho um método de saída do nome, um método de saída da idade e um método de saída do tamanho, né? Set faz a entrada, get faz o retorno, tá? Por isso que tem esse return aqui. Como os meus sets e os meus gets são públicos, o index consegue executar eles diretamente, diferente dos meus atributos, que são privados. Então lembra, atributo privado, método privado, só pode ser visto dentro da mesma classe, pela mesma classe. Atributo ou método público podem ser vistos por todos. Tá bom? Muito bem, espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês em PHP, chamadas de sistema, e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!